Boa noite, nós vamos ler alguns trechos da palavra. Vamos abrir o livro de 1 Samuel, capítulo 1, verso 9 a 20. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparte de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, senhor meu. Eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém venho derramando minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizesse. Disse ela: Acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram. Chegaram à sua casa, a Ramá, e Elcana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela, o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Capítulo 2, verso 1 a 10. Então orou Ana, disse: O meu coração se regozija no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos. Porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavra de orgulho, nem saia coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus de sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingido de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão. Mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desce o monturo, exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que a contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei, exalta o poder do seu ungido. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, mais uma vez nós queremos te agradecer por esses momentos. Nós queremos te agradecer pelas tuas palavras.
nós queremos agradecer, porque Tu és um Senhor glorioso e Tu és, Senhor, gracioso. O Senhor é um Deus misericordioso e que tem aquele propósito para cada um de nós. Pai, nós mais uma vez queremos entregar esses momentos nas Tuas mãos. Venha falar aos nossos corações. Te agradecemos, Te louvamos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Então hoje nós estamos continuando na segunda sessão. Eu não sei quantos ainda recordam o que nós falamos ontem, né? Ontem o tema central é sobre restauração, o testemunho e restauração. Especificamente à noite estávamos falando dos princípios. E o princípio que nós estávamos relatando ontem à noite é o princípio da graça. E se é que nós recordamos, nós vimos primeiro o que é a graça. O que constitui a graça? Graça é aquilo que é nos dado imerecidamente e universal, é para todos. E nós vimos a representante que a Bíblia nos traz da pessoa que nós podemos entender que ela representa a graça do Senhor, é a moabita Ruth. Assim como ela foi acolhida pelo Boaz, sendo que a moabita não deveria nem entrar na congregação de Israel. E ela não apenas recebeu essa graça, ela se uniu a Boaz. E por meio dela, a vontade do Senhor pode ser vista, e ela foi, eu diria, explicitada de maneira tão clara através do seu filho Obed, que é pai de Jessé, que é pai de Davi, em que nosso Senhor Jesus Cristo foi trazido a nós por meio da pessoa de Ruth. E nós revimos esse conceito, então percebemos que a graça não é algo, mas sim a graça é uma pessoa, e a graça é a pessoa do nosso Senhor Jesus. Eu diria, esse pequeno resumo em poucas palavras, o que falamos ontem, né? Nós devemos guardar essas palavras. E hoje nós queremos prosseguir, né? Nós queremos falar um pouquinho mais. Nós queremos falar sobre o prosseguir. Tá bom, nós recebemos uma graça do Senhor. Nós nos apossamos dessa graça. Apossar no sentido positivo de que nós recebemos, né? Nós recebemos nosso Senhor Jesus. Nós queremos estar unidos com o nosso Senhor. Portanto, vamos nos deliciar da sua presença, da comunhão, da doce palavra do Senhor, do seu amor. Como é bom, então vamos ficar aqui, como diria o Pedro, vamos construir uma tenda, né? Nós com o Senhor ficaremos para sempre aqui, usufruindo dessa graça. Mas será que é só isso? Ou será que tem outro passo adiante? Certamente sim. Mas qual o próximo passo? O Senhor nos resgatou. Nós vimos no livro de Ruth, não somente a pessoa da Ruth. Ela se uniu ao Boaz, constituiu a família e teve a filiação. Mas além disso, foi restaurada a herança da família Ebimeleque, né? Elibimeleque. Ou seja, a possessão que ela tinha direito foi restaurada. Ou seja, no nosso mundo, eu diria, né?
Uma pessoa teve uma desgraça, depois recebeu de volta o seu status dentro da sociedade, recebeu tudo que tinha perdido, né, todas as suas propriedades. Você fala, o que a pessoa quer mais? Talvez nada. Ou seja, eu vou começar a tocar minha vida, tá? É isso. Na verdade, se o Senhor concedeu a graça, Ele tem um objetivo maior. Não é apenas para que a gente fique lá parado, né, tomando esse presente, né, usufruindo do presente. Aliás, a gente fez alguns estudos, né, sobre cultura, né. Tem algumas culturas que são cultura de poupança. Isso acontece muito com o povo oriental, né? O povo oriental, pelo menos uma boa parte delas são trabalhadoras, né? Se ganha 10, com quanto que eu posso viver? Com 4? Então 6 eu vou poupar, né? Tem outro povo que diz assim, estou ganhando 10, quanto eu posso gastar? Se eu posso gastar 10, tudo bem. Mas a pergunta é, posso gastar 12? Com financiamento eu posso, né? Vamos que vamos, né? Ou seja, é um conceito de esbanjar aquilo que nós recebemos. Nunca nós perguntamos para que nós recebemos aquilo. Parece que tudo que nós temos é para nosso usufruto, é apenas para mim. E nós entendemos que as coisas que o Senhor nos dá é para mim. Sim, é para você. Mas será que tem algum propósito atrás daquilo que foi te dado? Eu não vou entrar num terreno pantanoso da filosofia de vida, né? Tanto é que muitos de nós temos uma cabeça de rentista, né? Por que todo mundo pensa em ganhar a Mega Sena, né? Eu quero ganhar para não ter que trabalhar, né? Qualquer que seja o valor. A ideia é que se eu pudesse não trabalhar, seria muito bom. Você sabe, eu desconfio que uma pessoa que não precise trabalhar, ela pode até ser feliz de um lado, mas depois de um certo tempo, o sentimento da inutilidade é tão grande que a pessoa vai perguntar, por que estou aqui? Todos nós fomos dotados por Deus de um propósito. O Senhor deu a cada um de nós um propósito. E ao receber a graça de Deus, a próxima pergunta, qual é o propósito? Portanto, nós sabemos, uma vez entendendo a graça e a união com Cristo, a próxima pergunta, por que o Senhor me chamou? Então, o próximo passo é outro princípio retratado, mais uma vez por uma irmã, chamada Ana. Ela representa a oração. Engraçado, a gente acha que... A gente não entende por que oração. Então, hoje nós vamos gastar um tempo para explicar por que oração. Oração é fruto da graça em nossas vidas. Porque nós não podemos parar só com essa dádiva que o Senhor nos deu. Na verdade, união com Cristo, essa dádiva,
nos capacita ou nos habilita para a obra do Senhor. Se nós não entendemos a graça do Senhor, não somos habilitados para a obra do Senhor. Por quê? Aliás, uma pergunta ontem eu já falei, né? Eu poderia dar uma vontade de perguntar aos jovens o que vocês acham, né? Por que sem entender a graça, nós não somos habilitados para a obra de Deus? Ontem eu expliquei isso. Porque nós vamos achar que nós merecemos essa posição. Que nós somos bons o suficiente para entrar na obra do Senhor. Se você entender a graça de Deus, aí sim, sabe quando você é habilitado para a obra de Deus? Quando você sabe que você não é habilitado para a obra de Deus. Entenderam? Você só é habilitado para a obra de Deus quando você sabe que você não é habilitado. Porque, na verdade, o que te habilita é a graça. Porque senão você vai fazer com suas próprias forças. E no momento que você entende a graça de Deus, você sabe que você não é habilitado para a obra de Deus. Que bom! Agora você é habilitado para a obra de Deus. Parece paradoxal, né? É. Mas você vai entender que a obra de Deus, quem faz? É Deus. Por isso que se chama obra de Deus. Se não seriam nossas obras. Ao entender essa verdade, já que você entendeu que daqui para frente é graça de Deus, então Ele vai te incluir na obra. E a forma de incluir é por meio de oração. Deus não precisa de nós para realizar qualquer obra. Ele pode fazer todas as coisas independente da gente. Ele é todo poderoso. Se Ele mexer o dedo dele, a obra será feita. Independente da gente. Mas foi do agrado de Deus, foi do desejo de Deus, foi do amor dele que Ele quis que nós participássemos da obra dele. Esse é um privilégio que nos dá. Ele quer que todos os seus filhos tenham esse privilégio de participar da obra dele. Ele não precisaria. Na verdade, toda vez que a gente entra na obra de Deus, a gente estraga. A gente só faz besteira. E lá vai Deus para consertar aquilo que a gente faz. Você sabe, eu não posso resistir de contar as coisas de casa, né? Eu estou na fase de observação, né? Porque quando eu criava os filhos, eu estava tão atrapalhado que não observava, né? Agora, quando vejo meus filhos, minha filha, meu genro criando, né, educando, aí eu tenho possibilidade de observar. Eu tenho o meu genro, ele gosta de fazer trabalho manual, ele conserta tudo em casa, gesso. Ele podia contratar, mas também ele quer fazer. E quando ele começa a fazer, as minhas netas querem participar. Acho que vocês já sentiram a cena, né? E metade do tempo ele administrando as meninas lá, do
do estrago. Assim, qualquer coisa que ele fizer, elas querem participar. O trabalho que dá depois para limpar aquilo. Às vezes eu penso assim, por que não fala? Vai para quarto, né? Faz qualquer outra coisa. Não. É muito bom. Fazer errado também é aprendizado. Desde que você saiba que você está fazendo errado. O Senhor é um Pai bondoso, que deixa-nos participar, mesmo fazendo errado. Ele um dia vai dizer, não é bem assim. Aí você entende. Mas se faz parte do nosso amadurecimento. Ele é um Pai que faz isso conosco. E a primeira etapa, ele disse, o que você tem que aprender é orar. Essa é a primeira lição. Depois que nós entendemos que a primeira obra é orar. Por quê? Quando a gente começa a fazer, a gente sabe que de alguma forma é uma experiência nova que nós possivelmente podemos fazer errado. Então, o que é obra de Deus? Obra de Deus não é aquilo que nós faremos para Deus. Obra de Deus é a obra que Deus faz em nós. Deixa eu falar de novo. A obra de Deus não é que nós fazemos. A obra de Deus é o que nós deixamos Deus fazer a obra dele em nós. Primeira coisa. Você permite que Deus faça a obra dele em você? Essa é a obra de Deus. Começa por aqui. Se você permitir que Deus faça a obra dele em você, está no caminho certo. Esse é o primeiro pedido que você tem que fazer. E Ele quer criar isso em nós. O nosso desejo de participar da obra dele. De ser a obra dele. A Bíblia diz, nós somos, em Efésios, nós somos obra-prima dele. Nós somos obra-prima do Senhor. Ele quer fazer a obra em nós. Nós somos exemplares, às vezes muito fora dos padrões dele, mas aquilo que a gente permitiu que ele fizesse é a verdadeira obra. Ele constitui a obra dele na nossa vida. Ele vai constituir em nós algo. Essa é a verdadeira obra. E essa, a manifestação desse desejo nosso, da obra dele na nossa vida, é por meio de oração. Então, isso como introdução do que realmente é oração. A gente costuma dizer que oração não é pedido. Oração é um reconhecimento da nossa dependência a Deus. Oração é o reconhecimento da nossa fraqueza perante Deus. Antes de nós pedirmos, Ele já sabe todas as coisas. Não precisa que nós peçamos perante Ele todas ou qualquer coisa. Ele sabe. Mas agrada-o de que nós possamos reconhecer que nós dependemos dele. E nós pedimos, Senhor, faça a obra que tu queres fazer. E Ele quer essa cooperação nossa para com Ele. A gente não consegue fazer obra, mas a gente pode atrapalhar. E quem atrapalha somos nós. Nós somos empecilho para que Deus faça a obra dele.
Você quer permitir que Deus faça a obra? Então, primeiro, reconheça isso perante Ele. Deus, não permita que eu seja obstáculo para você. Você tem que fazer essa declaração para Ele, dizendo, eu quero que você faça sua obra, primeiro em mim. E se for do teu agrado, me use para alcançar outras coisas. Mas primeiro, eu quero ser a tua obra. Eu diria, esse seria o resumo, mais ou menos, do que seria a segunda etapa da graça para a oração. Mas como eu tinha prometido, nós queremos ver isso de maneira mais concreta. Nós não queremos deixar isso de um ponto de vista tão abstrato. Como é que a gente vê isso na sua concretude e por meio de um personagem, né? Essa pessoa se chama Ana. Tá? Quem foi Ana? Nós temos de contar a história de Elcana, né? Elcana era de onde? Da terra de Efraim. Lembra-se disso? Tá. Na verdade, a Bíblia diz que ele era de Efraim, mas na realidade ele era levita. Por quê? Porque levita não tinha possessão. Os levitas eram espalhados por todos os lugares. E os levitas que moram em cada um dos territórios das tribos, né, muitas vezes é citado como uma pessoa da terra de, mas não quer dizer que seja efraíta, né? Então não seja da tribo de Efraim. Então Elcana era um levita da terra de Efraim, que tinha 2 mulheres. Esse era um problema. Na verdade, Deus nunca quis, né, que o homem tivesse 2 esposas, uma mulher tivesse 2 maridos. Mas, aquele tempo, por causa da dureza do coração do homem, que tinha essa situação. E, queira ou não, né, o Elcana estava colhendo as consequências de ter 2 mulheres. Lógico, tinha aquela situação e é impossível nessa hora também que não tinha uma esposa preferida, né? Quem que era a preferida? Ana. Mas por alguma razão, a Ana não tinha filhos e a Penina tinha. Era uma situação esdrúxula, né? A Bíblia diz que Elcana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porção a Penina, sua mulher, e todos os filhos e filhas. Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava e ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Aqui diz que o Senhor a deixou estéril. E ela, né, dava joias, dava não sei o quê, né, tudo do bom e do melhor para Ana, não tinha filho, e a outra recebia metade da porção, tinha filhos. Isso era importante? Sim, super importante. Porque no Velho Testamento, se a gente for para ler no Deuteronômio, e 7, ou então no Salmo 128, que é muito conhecido, acho que vamos ler, até vale a pena. Salmo 128, né? Verso 3. Tua esposa... eu vou começar. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do rebanho das tuas mãos
comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tu esposo no interior da sua casa será como a videira frutífera, teus filhos com rebento de oliveira à roda da tua mesa. Se olhar no livro de Deuteronômio 7, lá fala assim, que quem é abençoado, quem segue os mandamentos de Deus, o Senhor ia dar-lhe muitos filhos e não terá na sua linhagem, não terá nem homem nem mulher estéril. Pronto. Qual é a conclusão que nós temos? O Senhor estava castigando a Ana por algum mal feito dela. Ela deve ter alguma coisa errada. E a Ana, examinando-se, até pelo texto, se percebe que Ana estava sofrendo calado, mais ou menos, né? Só reclamando com o Elcana, né? Mas ela meio assim, por que está acontecendo isso comigo? Eu sigo as coisas certinho. E a outra fica só em cima de mim, né? Falando, e deve falar o quê? Tá vendo? O Senhor não te abençoa porque você não vai bem, se deve ter alguma coisa errada com você. Já imaginou você conviver com uma pessoa que todo dia vai lá, vai te espetar um pouco. Eu diria uma situação bastante insuportável. E ela, como é uma mulher temente a Deus, nessa hora o que você faz? Você vai reclamar, não adianta reclamar com Elcana, né? Vou reclamar com Deus, né? Ela começa a orar toda vez, na possibilidade dela, ela ora ao Senhor. Senhor, por que não me dá um filho? Me dá um filho. Eu quero um filho. Talvez coisa que mais ela queria era ter um filho. Talvez não, certamente. E o Senhor não atendia. E ela não entendia por quê. Ela disse, será que eu sou pecadora? Acho que não sou. Não estou fazendo as coisas erradas. Então por que eu não tenho filho? Ela não sabia da explicação. Ela não entendia por que ela estava naquela situação. As suas promessas têm que realizar na minha vida. Eu cumpro os teus mandamentos. O Senhor prometeu que eu serei frutífera. Não sou. Por que o Senhor não cumpre as tuas promessas na minha vida? Veja, esse questionamento é muito pesado. Quando nós temos dúvida sobre a justiça de Deus, é complicado. Mas eu diria, aconteceu várias ocasiões, para vários personagens da Bíblia, essa situação. Lembra de um personagem chamado Jó? O Jó era um homem justo. De noite para o dia, ele perdeu tudo. Mas ele ainda disse, Deus deu, Deus tirou, bendito o nome do Senhor. O que o Senhor dá, o Senhor tem direito de tirar, tudo bem. Até que ele foi ferido no seu corpo. Ele tinha perdido até seus filhos, gado, tudo. Ele se conduía. Aí a mulher amaldiçoa Deus. Não, de jeito nenhum. Eu confio no meu Deus. Sabe quando que Jó entrou numa depressão mesmo? Quando alguém chega para ele e diz assim,
você deve ter feito alguma coisa errada. Os 3 amigos, né? Você sabe, o que nós não gostamos é de injustiça. Não admitimos. Falei, não, eu não tenho nada errado. E começa a duvidar da justiça de Deus. Esse é um problema. Nessa hora nós não duvidamos da nossa justiça. Nós começamos a duvidar da justiça de Deus. Sabe, houve outros casais que eram estéreis. Por exemplo, Zacarias, Isabel. Nós temos vários outros exemplos. Mas nessa hora, pegou muito fundo na pessoa da Ana. Ela começou a sentir um peso muito grande por não achar uma razão pela qual ela estava naquela situação. Eu acho que é complicado, seria complicado por qualquer um de nós. Ela procurou, certamente, alguma razão, mas não encontrou. Talvez ela quisesse por culpa na Elcana, mas eu diria, como uma pessoa lógica, né, olhando assim, não, culpa não é de Elcana, ele teve filhos, né, culpa não é dele, né, só pode ser você, né. Ela pensa assim, bom, vamos lá. Você sabe, primeira coisa a gente procura os nossos irmãos estão nos atrapalhando. Se a reunião que a gente está, a comunidade que a gente está nos atrapalhando. Bom, toda vez que a gente encontra uma situação dessa, a gente procura razão para todo quanto é lado, né? Para ver se alguém fez nos tropeçar. Não é tão fácil achar isso. Nós estudamos há um tempo atrás, no nosso grupo lá de estudo, uma passagem em Mateus 11, 6, que Jesus estava fazendo vários milagres, curando cegos, paralíticos, etc. E nessa hora, João Batista tinha sido preso, estava na prisão. E João Batista mandou os emissários para falar com Jesus, perguntando, Jesus, você é aquele que devia vir ou devemos esperar por outro? Você lembra dessa passagem? Tá. Quem era João Batista? João Batista foi a voz que clama no deserto, que anunciou para todo mundo que ele era o Messias, que o que veio é filho de Deus, etc. Ele falou tudo isso. Todo mundo sabia disso. Tanto é que alguns dos discípulos passaram para ser discípulos do Senhor Jesus. Nessa hora, João Batista diz, eu aqui na prisão, depois que anunciei que você é o Filho de Deus, e você passou a ministrar aí fora, será que você não sabe que eu estou na prisão? Se você é Filho de Deus, me tira daqui. Ele foi questionar o Senhor Jesus. Cara, eu não vou fazer estudo dessa passagem. Mas nessa hora, por incrível que pareça, Jesus passou a ser
pedra de tropeço para João Batista. É muito lógico algum irmão servir de pedra de tropeço. Quando algum irmão cai, ou o irmão faz alguma coisa errada, não sei o quê, a gente sente muito. Alguns mais novos na fé até abandonam, sabe? Outros irmãos, outras pessoas podem servir de pedra de tropeço. Mas Senhor Jesus, ser pedra de tropeço é muito complicado. E o João Batista, naquele instante, sentia que Jesus era a pedra de tropeço dele. E Jesus falou: bem-aventurado aquele que não encontrar em mim motivo de tropeço. Ana estava procurando algum culpado fora dela. Não estava achando. Era uma situação muito, muito grande. Muito, muito pesado para ela. E ela tem que aguentar diariamente alguém falando no ouvido dela: tá vendo como o Senhor te trata? Porque você não merece. Por que o Senhor nos trata de forma diferente? E às vezes nós achamos que merecemos ser mais bem tratados. Senhor, você não está sendo injusto? Eu estou pedindo tantas vezes. O Senhor não é fiel? Se o Senhor for fiel, não estaria fazendo isso. E aí nós saímos murmurando contra o Senhor, coberto de razão. A gente pode dizer para todo mundo que nós temos razão. O que estamos dizendo? Senhor, o Senhor está me maltratando. E eu posso errar, tudo bem. Mas o Senhor não pode errar. Você é Deus, você não pode errar. É essa grande controvérsia que nós temos com o Senhor. Mas o Senhor estava fazendo, eu diria até, propositadamente na vida da Ana. Não, nosso Deus não é sádico. Não. Ele não faz nada sem propósito. O Senhor estava buscando alguém. Estava buscando uma pessoa. Estava buscando um servo seu. E ele precisava de um servo especial. E nesse caso é a Ana. Você sabe, quanto mais especial o servo, mais o Senhor exige. Ele queria que a Ana fosse instrumento na mão dele. E não é uma coisa pequena, era uma coisa grande. Mas quanto maior a obra, quanto maior propósito, mais exigências sobre aquela pessoa que faz isso. Eu diria esse processo que o Senhor estava trabalhando na vida dela a habilita para a obra. Então foi o que nós falamos no início. O que o Senhor está fazendo nesse instante era uma obra na vida dela. Por situações que ela não entende naquele instante. Passa ano, entra ano, ela vai lá, pede: Deus, me dá um filho. Não estou tendo. Passa outro ano, nada. Vai sacrificar, vai orar diante do Senhor, nada. Imagino que durante ano após ano, o sentimento de frustração que ela estava tendo era tão grande. Alguns falam: sabe de uma coisa? Parar com esse negócio de orar para Deus, eu vou chutar tudo pro alto e vou embora.
Não, ela persistiu. Por mais que ela persistia, o resultado que ela esperava não vinha. Mas esse momento a gente vê como o Senhor estava operando na vida dela. Isso era importante. E as orações dela não eram ouvidas. Mas sabe, o Senhor tem um senso do humor. É um modo de agir muito interessante. Oração é um mistério. Eu acho que sempre foi e sempre será, né? Para mim. Quando era mais jovem, a maioria de vocês deve ter tido a experiência, uma pessoa recém-convertida, você sabe que a oração é que mais funciona. A pessoa se converteu, ora, o que pediu o Senhor dá, tudo dá certo na oração, a pessoa começa a testemunhar, não, aconteceu não sei o que, né? Aí vai passando o ano, aí você começa a pedir as coisas para o Senhor, não acontece, não acontece, o Senhor parece que só acontece os mais novos e nós que estamos mais tempo, parece que o Senhor atende menos a gente. E nesse caso acontece isso com a Ana. Ana é uma pessoa que já estava espentada com o Senhor. O Senhor não estava respondendo às suas orações. Por isso, Deus está dizendo, porque você está pedindo a coisa de criança. Não sei se você entendeu. Por que não funciona? Porque nós, depois de anos no Senhor, o Senhor disse, você não tem mais direito de fazer o pedido de recém-convertido. Já cresceu? Quanto mais profundidade tem com o Senhor, seus pedidos têm que ser mais profundos. Como a gente chegaria para o filho já cresceu, não venha pedir essas coisas de criança, né? Bem assim. Isso você já deve resolver, já. Não precisa. O Senhor quer que a gente prossigamos. Se a gente sempre fica atendendo pedidos infantis, como pais, nunca criaríamos um adulto. Continuaríamos criando crianças. Aliás, isso acontece muito hoje em dia. Eles têm que entrar na maturidade. Nós vamos atender os pedidos de acordo com a idade dele, com a maturidade dele. Estou com um filho de 40 anos que está pedindo mesada, opa, menos, né? Meio assim, né? Desculpe, é exemplo meio, né? Então, mas com Deus acho que a gente vai repetir a dose. Por isso, Deus quer formar-nos em oração. Ele estava treinando-a para orar, para o propósito mais elevado. Portanto, ela tinha que estar mais elevada. Se Deus quer nossa cooperação na oração, se Deus quer que a gente ore uma coisa muito, muito elevada, significa Ele quer nos treinar para estar no plano elevado. Não existe oração elevada. Existe homem, mulheres elevados para fazer essa oração. Ou seja, você tem que estar no nível de fazer essa oração para fazer. Por isso, essa oração não é de palavras. Essa oração é de acordo com sua idade espiritual. O Senhor estava procurando uma pessoa madura suficiente para colocar certos tipos de oração que o Senhor precisava naquele instante.
Quando nós oramos, geralmente nós oramos algo para nós. Estamos pedindo para nós. Na verdade, o Senhor não diz que nós não podemos orar para nós. Podemos. Mas cada vez mais, a gente tem que começar a ver não somente as nossas necessidades. Quantas vezes nós conseguimos ver a nossa necessidade do nosso Senhor? Isso eu gosto de ficar ilustrando as coisas assim, né? Porque eu já tenho filhos crescidos, né? Eu sei que no começo sempre pedi as coisas para eles, né? Mas agora, os meus filhos estão se intrometendo tudo na minha vida, né? Eles, pai, isso não pode, pai, aquilo não pode, não. Você vai de moto. Né? Assim, né? Eu vejo eles deixaram muitas vezes, quando conversam comigo, deixam de lado a vida deles. A conversa sobre minha vida. Pai, quando eu começo a falar lá, vai. Porque eu já sei. Eu sei que eles estão preocupados comigo. Que bom. Eu sei que meus filhos estão ficando maduros. Eu sei que as preocupações deles... Eles sabem que eu não preciso mais me preocupar com a vida deles. Claro que me preocupo. Lógico. Mas os sintomas de que eles cresceram, né? E que eles entram na geladeira, tiram as comidas que acham que eu não devo comer. Como isso é bom. Né? Tá certo que eu queria comer aquela comida. Mas vamos entender. Deus quer que nós amadureçamos a um ponto que nossas atenções se mova de nós, tira o foco em nós. Vamos começar a entender o que nosso Senhor quer. Depois de um certo tempo, a Ana, ao ir para o templo, ela entendeu que ela não deve pedir mais as mesmas coisas. Ela vinha pedindo as mesmas coisas. O Senhor tinha um propósito: estabelecer o reino dele aqui na terra de forma visível, naquele instante. Ela queria cooperadores. Ela achou uma cooperadora. Nesse instante, a Ana entendeu que ela não deve mais pedir um filho para ela. Que Deus queria que ela pedisse um filho para Deus. Esse passou a ser o fardo, o encargo da Ana. Você sabe, orar, eu vejo, não é difícil. Todo mundo sabe orar. E às vezes, de tantos anos que está diante do Senhor, as pessoas... Você pode orar, lógico, sai orando, né? Qualquer coisa, né? Às vezes, a gente não leva isso... Às vezes, sem querer, a gente está num velório. Né? As pessoas... Você não quer orar? Na hora você não vai falar não. Né? Só que estava lá de passagem, não conheço a pessoa.
que eu faço, né? Vamos desempenhar, né? Certamente não tinha encargo de oração. Por mais séria que seja a situação, mas qual é o meu encargo naquele momento? Oração exige encargo. Quando nós viemos aqui para orar, primeira coisa, nós temos de examinar qual é o encargo que o Senhor colocou no nosso coração para orarmos. Nesse instante, a Bíblia diz, a Ana estava com o coração pesado. O coração era muito... Ela estava triste, ela estava sentindo profundamente. Esse peso do coração, né? Sabe, o peso meu, sinônimo do encargo, esse peso significa que algo foi colocado que fala, isso é importante, eu tenho que resolver isso. E o Senhor quer que nós oremos com encargo. Porque oração não são palavras, são expressões de coração. Se seu coração não tem nada a exprimir, você pode falar palavras bonitas, mas não são orações que agradam ao Senhor. Aqui na Bíblia diz, a Ana estava com o coração triste, pesado. Ela sabia agora o que ela tinha que colocar para fora. Ela começou a orar movendo os lábios. Engraçado, nesse instante, o Eli olhou para ela e disse, está bêbada. Não está orando, só está mexendo os lábios. Nós acabamos de ler esse trecho. Aí ele justificou para Eli. Não estou bêbada. E que tem um pesar profundo meu. Eu tenho um encargo profundo aqui, que eu quero trazer para fora. Aquele tempo Eli já era um juiz, profeta, velho. A Bíblia diz que ele não tinha já grande discernimento, mas nessa hora ele entendeu claramente que o Senhor estava falando ao coração dela. E disse a ela, o Senhor vai atender. E ela tomou pela fé essa palavra. Você sabe, esse grito de dentro é um trabalho que o Senhor quer que a gente faça. Trazer o encargo que o Senhor colocou dentro de nós para fora. Na Bíblia, ele exprime isso. Ou, não vou dizer rotula, ele chama esse tipo de oração de dores de parto. Por que dores de parto? Porque o Senhor, nesse instante, quer trazer algo de novo, vivo. E nada vai acontecer se você não sentir essa dor
antes. Você sente a dor dessa necessidade. Esse processo é semelhante ao processo do parto. Eu, como homem, não sou autorizado para falar da dor de parto. Mas entendo, né, que é, no sentido físico, uma das maiores dores que uma pessoa pode sentir. E a mulher passa por isso. Mas engraçado, né? Eu converso, claro, sobre isso, né? Não somente com minha esposa, minhas filhas, disse muita dor, mas é uma dor que é boa, gozada, né? Porque logo depois, a expressão dizer, mas quando eu vejo aquele rostinho, esqueci tudo. Eu estou relatando a experiência dos outros, né? Mas uma dor que traz a vida. Todas as coisas de Deus é viva. Esse tipo de oração aconteceu várias vezes na Bíblia. Mesmo na vida do Senhor Jesus, quando Jesus na cruz disse, Deus meu, por que me desamparaste? Ele passou por processo a conceder a vida a nós. Os 120 discípulos no cenáculo, ao orar de maneira persistente, durante dias, até que veio o Espírito Santo a batizar a sua igreja. O Paulo em Gálatas disse, novamente, sofro dor de parto para que o Cristo seja formado em vós. Esse é um processo pelo qual o Senhor quer que nós passamos. Primeiro, Ele tem que trabalhar em nós, para nós entendermos o que é encargo. Muitas vezes nós não entendemos o que é encargo. Encargo tem que ser algo tão profundo na gente, que a gente diz, agora não tem jeito, eu tenho que levar isso para fora. É como se aquele feto tivesse que sair. Por isso, ao receber a graça de Deus, a próxima etapa é entender o que o Senhor quer. E transformar isso em uma realidade. Dizendo, Senhor, eu quero ser seu cooperador. Eu quero que essa obra seja feita. Entre e saia. Nesse instante nós somos instrumentos. Então, por isso, toda vez que o Senhor quis fazer alguma coisa, Ele sempre levantou homens e mulheres para ficar na brecha, para orar. Nada será feito nas obras de Deus sem antes Ele colocar esse encargo nos homens de Deus, mulheres de Deus, para orar. Se nós queremos que algo aconteça, primeiro vamos te perguntar, o Senhor colocou encargo? Segundo, está pesado o suficiente esse encargo para você orar? Orar segundo a vontade dEle. Eu diria, esse processo que o Senhor trabalhou na vida da Ana, é o processo que nós queremos chamar de oração. A gente já teve vários
estudo sobre oração. Então, quando a gente fala, vamos estudar oração? Eu já sei. É a oração do Pai Nosso, né? Pai Nosso que está no céu, não sei o que. A gente vai estudar, né? Primeiro o que a gente... Esse tipo de temas de oração, isso, na verdade, quando o Senhor nos ensinou a orar daquele jeito, Ele está dizendo, aquilo é o nosso viver. Nós temos que viver segundo aqueles temas. Mas, quando o Senhor tem algo especial, Ele tem que colocar em cargo. Essa é a característica da oração do reino. Por isso, é uma oração de dentro para fora. E depois, quando a Ana colocou isso para fora, ela voltou para casa, se alimentou e o Senhor teve misericórdia dela. Nasceu o filho, Samuel. Ela determinou data em que seria desmamado. Disse, esse filho não é mais meu. Ela levou com alegria lá para o templo. E disse, Senhor Deus, esse filho é teu. Na verdade, Samuel seria o grande troféu dela perante Penina. Vocês fariam isso. Eu faria isso. Eu ia pegar, Samuel, vou esfregar na tua cara. Passei todo esse tempo aí sofrendo, agora você vai ver. Samuel é muito melhor do que seus filhos. Né? Não. Samuel não era troféu. Ela levou o Samuel para o templo. Deixou lá com Eli. Ela entendeu. Deus é um Deus que cumpre promessa. E eu sou uma mulher que devo cumprir a minha promessa. Esse é o resultado da oração. A gente não sabia o que ela orou no templo para receber Samuel. Mas nós sabemos qual foi a oração dela quando entregou Samuel. Não sei se entenderam o que quer dizer, tá? Ela estava falando em silêncio, com a boca dela, murmurando, Eli não ouvia, só ela sabia o que ela orou. Aí ela recebeu Samuel. Aí depois pegou Samuel e entregou. No momento que entregou, acabamos conhecendo a sua oração. Onde é que está a sua oração? Samuel 2. É o Cântico da Ana. Foi o que nós lemos. Cântico da Ana, capítulo 2, 1 a 10. Então nós vamos ver que não conhecemos a primeira oração da Ana quando ela pediu um filho para Deus. E nós conhecemos agora a oração da Ana quando ela levou o filho que Deus precisava. Essa oração começa no 2:1 até 2:10. Nós lemos já no início, né, não vamos repetir, mas só vou fazer uma pequeno esqueleto do que foi essa oração. Do verso 1 a verso 5, só para dizer assim, né?
essa oração da Ana é uma oração super especial. A gente não estuda muito sobre essa oração, mas a gente tem que entender o papel dessa oração. Existe outra oração equivalente a essa, que é a oração da Maria. Então, duas mulheres, a minha alma engrandece ao Senhor. Então, a gente conhece aquela oração. A gente conhece pouco essa aqui, tá? Embora não seja igualmente famosa. Então, de verso 1 a 5, o meu coração se regozija no Senhor, a minha força se exaltada no Senhor. Assim por diante. O que aconteceu? Essa oração, ela tem vamos dizer, um entendimento agora dela para com toda a situação que ela passou. Vemos claramente que esses primeiros 5 versículos são versículos de adoração. Você sabe, Ana sabe orar. Ela sabe que ao orar, primeira coisa, ela tem que adorar. Ela tem que reconhecer que Deus é justo, que Deus é gracioso. Deus é aquele Deus que atende a oração. Ela tem uma compreensão muito melhor agora que esse é o Deus. Por isso ela não pode começar uma oração sem adoração. Ela sabe com quem que ela está falando. Ela se dobra, se prostra e adora o nosso Deus. Versos 6 a 8. Ela disse: o Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece. Abaixa, também exalta. Você sabe, não apenas ela conhece o seu Deus, ela conhece os caminhos do Senhor. Ela conhece as leis do Senhor. Na Bíblia, os caminhos, as leis, né, também pode ser traduzido como palavra de Deus. Não só a gente conhece a Deus, conhece a palavra de Deus. Em segundo lugar, do versículo 9 e 10. Os que contendam com o Senhor são quebrantados. O céu troveja contra eles. Verso 9. Ele guarda os pés do seu santo, porém os perversos emudecem nas trevas da morte. Porque o homem não prevalece pela força. Você sabe, existe uma diferença entre caminhos e os desígnios e propósito. Às vezes nós conhecemos os caminhos, as palavras, as veredas do Senhor. Mas, mais do que isso, o Senhor quer que nós conheçamos o seu coração. A Ana não somente conhece o Deus majestoso, Deus soberano, conhece seus caminhos, mas também conhece os seus desígnios, o segredo do seu coração. Você sabe, Deus não revela o segredo do seu coração para qualquer um. Só quem está realmente habilitado a conhecer seu coração
Você tem que buscar. Você tem que desejar mesmo conhecer. O Senhor te prova, assim como provou Ana, até o momento, Ana, e eu vou abrir meu coração para você. Para quê? Porque você não vai usar mal o meu coração. Porque você vai orar sobre meus desígnios. E eu quero revelar meu coração para você. Porque você vai compartilhar comigo o seu coração. Você vai orar pelo que o meu coração quer. Por isso a oração da Ana quer dizer, está registrado, é tão importante. Porque ela começou a orar segundo o coração de Deus. Por isso nós vemos que começamos pela graça. Entendemos que o Senhor quer fazer. E nós buscamos conhecer o que o Senhor quer, o que o Senhor quer fazer. E nós queremos manifestar nosso desejo de cooperar com Ele. Se você quer desejar, se você quer cooperar com Deus, muitas vezes a gente diz, então você quer que eu seja missionário aonde? Eu diria, talvez no seu quarto, fechada a porta e dobre o joelho. Esse é o lugar onde o Senhor quer que você esteja. Essa é a oração que Deus quer. E no processo de restauração, o Senhor sempre levantou pessoas que oram. Então eu só vou fechar com alguma coisa que falamos, que escutamos durante o dia de hoje. Veja, uma coisa é restaurar fisicamente um reino. Por exemplo, Israel cativo. Ele foi restaurado a certo ponto. Outra coisa é restaurar parcialmente algumas verdades. Outra coisa que a nossa responsabilidade à noite é restaurar alguns princípios pelo qual o Senhor age. Essa restauração, esses tipos de princípios, ela perpassa por gerações, ele continua existindo. Ele aconteceu naquele tempo com a Ana, mas também aconteceu com o movimento dos moravianos, aconteceu em várias épocas, né, até o dia de hoje. Esses princípios são os princípios de restauração. São algumas coisas, alguns fatos que sempre acontecem no processo de restauração. Tá? Tem pequena divisão, vamos dizer, pontuando. Então, nós queremos dar graças a Deus realmente pela vida da Ana. Né? E como Deus operou no coração dela. Portanto, gente, é um grande privilégio nós recebemos encargos. Encargos vai nos exigir que dobremos joelhos. Vamos orar? Bondoso Deus, mais uma vez nós queremos te agradecer por esses momentos que nós tivemos. Pai, porque Tua palavra é rica, Tua palavra é tão abundante. E o Senhor nos ensina por meio dela. E o Senhor também nos fala pela vida desses nossos irmãos e irmãs que antecederam a nós, que nos mostra
sobre essas experiências espirituais, sobre esses princípios espirituais. Por isso, mais uma vez, nós queremos vir diante de Ti e pedir para que o Senhor ensine ao nosso coração a realidade da restauração, Pai. Venha estar com cada um dos irmãos e irmãs e fale. Faça com que aquilo que o Senhor quer reter permaneça. Que realmente o que espalha, o Senhor espalhe. Queremos entregar então cada um dos irmãos e irmãs nas Tuas mãos. Guarde no resto do tempo. Assim oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Teu Filho. Amém.